Fala Bylearner, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai aprender a checar se um diretório existe. Então, para isso, eu vou voltar aqui e vou criar mais uma pasta. Vou chamar essa pasta agora de desafio. Então, vou aqui no desafio e vou criar aqui uma pasta, por enquanto ainda um teste, ok? Então, vou criar aqui. Eu vou vir aqui, a gente já aprendeu a criar pasta, né? Então, os.makedir. Eu vou vir aqui no meu desafio e criar a pasta desafio underline 1. E ele vai criar aqui para mim. Se eu coloco para ele criar a pasta teste, ele me dá esse erro aqui, certo? Falando que a pasta já existe. Então, ele está falando para mim, olha, essa pasta aqui que você está tentando criar já existe, eu não posso criar essa pasta. Então, a gente tem que checar primeiro. O mesmo acontece se eu tento criar a pasta desafio. Então, o que eu vou fazer é importar o os.path. Então, aqui no os.path, eu tenho uma função chamada isdir para checar se o diretório existe ou não, ok? Então, é isso que eu vou usar. Eu vou colocar um if aqui, ó, if ospath.exists e vou passar o meu diretório. Então, aqui, ok? Eu vou checar também se isso não existe. Então, para eu negar uma expressão no Python, negar uma condição, eu coloco o not na frente. Se não existir, eu crio. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Se não existir o desafio // teste, então eu vou criar o desafio // teste. Então, eu vou rodar isso aqui. Opa, esqueci de dar os dois pontos no if. Agora sim, rodou, ó. Ele não criou, né? Porque já existe. Se eu deletar aqui, então ele vai ver que não existe e vai criar aqui para mim, ó. Eu dei um refresh e ele carregou a pasta. Então, se eu rodar de novo, ele já não me dá erro, porque eu já estou conseguindo verificar. Então, até aqui beleza. Então, agora a gente vai verificar se um arquivo existe. Então, eu vou verificar aqui, vou criar um arquivo aqui dentro e vou verificar, ó. Então, text file e vou chamar de arquivo.txt. Agora eu vou vir aqui e colocar if not os.path.isFile e vou passar o caminho desafio / arquivo.txt, que é esse aqui que nós criamos. E se não for, eu vou printar aqui arquivo não existe. E se for falso, então é porque existe. Então eu vou printar arquivo existe, ok? Vou colocar os dois pontos aqui e os dois pontos no else. Então, arquivo existe. Ele checou aqui. Eu vou deletar. Então, arquivo não existe. Aqui eu estou checando, na verdade, se isso é um diretório e se isso é um arquivo. Então, se eu coloco, por exemplo, um isFile, desafio e um isdir aqui, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele vai me retornar um erro falando, não é possível criar um arquivo já existente, desafio. Por quê? Ele viu isso aqui e falou, olha, isso aqui não é um diretório, desculpa, não é um arquivo. Então, entrou e tentou criar o arquivo, tentou criar o diretório e deu errado. O mesmo aconteceria aqui, se eu colocasse um isdir. Se eu coloco um isdir e executo, o que ele vai me falar é que o arquivo não existe. Ok? Eu vou criar aqui, para a gente ter certeza, né? Arquivo.txt. Então, eu sei que o arquivo existe, ó. Vou atualizar. Então, ele vai me dar ainda que o arquivo não existe, por mais que exista aqui. Por quê? Eu estou checando se ele é um diretório. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Então, eu vou colocar que para saber se uma
pasta, né? Existe, eu posso usar o os.path.isdir, passando o caminho da pasta como parâmetro. E também posso falar que, para saber se um arquivo existe, eu posso usar o isFile, passando o caminho do arquivo como parâmetro, ok? Então, vou mudar aqui para Markdown e pronto. Mas eu também, se eu quero checar só se existe, eu só quero saber se existe, eu também posso trocar isso aqui para ospf.exists. Então, ele vai me falar apenas se existe. Ele não está se importando com o tipo que é. Então, se eu executar aqui, ele me dá que o arquivo existe. Beleza? E ele não criou os diretórios porque ele viu que existe. Então, vou adicionar aqui, colocar um Markdown. Então, para apenas saber a existência, sem se importar com o tipo, né, se é arquivo ou pasta, podemos usar o os.path.exists. Então, aqui também eu passo o caminho como parâmetro, né? Então, passando o caminho para a pasta, né, ou arquivo como parâmetro. Então, aqui a gente já está checando a existência de arquivos e pastas. Então, eu vou ficando por aqui nessa aula.